Irmãos, vamos abrir agora a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Peço a você que abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20. Hoje nós vamos estudar o quarto mandamento, os versículos 8 a 11. Nós temos estudado o livro de Êxodo e particularmente estamos agora, tanto aqui quanto numa das turmas de escola dominical, estudando a seção dos 10 mandamentos. Cada um deles tem algo profundo da parte de Deus. O primeiro é aquele que nos lembrava sobre a adoração exclusiva a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento falava sobre o modo de adoração. Não devemos fazer imagens de escultura para Deus, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. O terceiro mandamento fala sobre o cuidado com o nome, com os atributos de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nesse mandamento agora nós vamos aprender sobre o dia do Senhor. A palavra de Deus diz assim, no versículo 8: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esta é a palavra de Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra agora, e em nós não há habilidades naturais para entender tudo, Senhor. Nós queremos entender aquilo que o Senhor revelar para nós, aquilo que o Senhor interpretar para nós. Então, que o Teu Espírito Santo possa agir livremente dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, levando-nos a prostrar diante da Tua palavra, a amá-la, apreciá-la e crer nela, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho hoje, e o desenho é como se fosse assim uma feira de frutas, verduras, peixe, tá bom? Pede para o papai e mamãe, a feira tem vários estandes, você tem banana, tem maçã, tem mamão, tem melão, tá? Você pode fazer uma feira e as pessoas vendendo esses produtos, tá? Irmãos, você já ouviu antes aquela frase que diz, eu trabalho para o fim de semana? Para chegar ao fim de semana, e aí então tudo vai ficar em paz. É uma visão engraçada, né? A gente fala essas coisas e a gente não pensa muito bem, né? Porque parece que justamente o trabalho que vai acontecer na semana é aquele trabalho que é uma espécie de maldição, é um mal necessário, e a minha segunda até a sexta-feira vão se arrastar lentamente, como um animal teimoso em morrer. E aí chega sexta-feira, aquele famigerado horário ali das 17 horas, 18 horas, então é o início do fim de semana, né? Hashtag partiu, como o reverendo Silvio Biso gosta de falar, né? Mas antes da diversão, você sabe que fim de semana tem algumas obrigações, as donas de casa vão antecipar a faxina do sábado matutino, né? Separar as coisas, mas também tem uma coisa curiosa, né? O domingo para alguns é o dia de feira. Na nossa sociedade, apesar do domingo ser o único dia da semana que não possui feira no nome, como segunda-feira, terça-feira, domingo é dia de feira. Muitos vão lá se engalfinhar no meio daquele cheiro de peixe, né? De verduras, de frutas, com vendedores gritando para tentar vender os seus produtos, os famosos feirantes. Mas, meus irmãos, ainda que a sociedade tenha as suas práticas, esse texto de hoje, a lei de Deus, ela levanta tantas perguntas quando a gente contrasta a prática das pessoas e o que Deus tem para nós. Veja, meus irmãos, quando foi que a sociedade passou a ver o domingo como fim de semana? E não como o primeiro dia da próxima semana? Ou qual é a verdadeira feira que Deus nos promete num dia como esse, num domingo? Meus irmãos, para que de fato serve esse dia? Eu quero fazer essa pergunta para você. O que você veio fazer aqui hoje? É sério, pensa nisso 2 segundos. O que você veio fazer aqui hoje?
Deus, meus irmãos, no auge da sua sabedoria, nos deu um dia especial. Um dia para adorar, para descansar, para contemplar, para redimir, para exercitar misericórdia e para ansiar por um descanso ainda melhor. Esse é o esboço do sermão dessa manhã, esses 6 verbos. E eu quero que eu e você possamos aprender a partir de Êxodo 28 a 11 e outros textos da palavra de Deus, o significado esplendoroso, sobrenatural, que Deus tem para nós, num dia de feira da alma. Quais são as características que a Bíblia deixa muito clara sobre esse dia? Estão contidas aqui, nesse texto e a partir dele em outros textos também. Primeiro, meus irmãos, primeira coisa, e a gente vai tentar memorizar os verbos, tá? É um dia para adorar. Você não precisa repetir comigo, mas é um dia para adorar. A lei de Moisés foi dada a um povo que esteve durante 400 anos, mais precisamente 430 anos, escravo no Egito. Um povo que esteve cercado, o povo de Israel, cercado por muitos deuses egípcios, numa sociedade politeísta. E meus irmãos, os 10 mandamentos, eles são uma espécie de desintoxicação espiritual, um detox de Deus, tá? Para Israel, organizando a mente e o coração deles. Agora ele estava ensinando esse povo a largar o politeísmo para focar exclusivamente em Deus, a quem eles deveriam dar a sua lealdade. Ele que é o único Senhor e dono da vida deles, deveria ser adorado. Então o versículo 8, veja aí, deixa a Bíblia aberta, olha aí, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus então decidiu separar, santificar um dia, que passaria a ser um dia santo para Israel. Ao longo de toda a Torá, a partir de Êxodo, quando a gente vai passando agora por Levítico, Número, Deuteronômio, e entrando nos livros históricos, Josué, Juízes, você vai ver agora que na vida de Israel, esse dia era um dia separado com algumas atividades, que eram atividades de adoração. Por exemplo, a Assembleia de Israel era convocada a cultuar a Deus nesse dia. Então eles tinham 2 assembleias, 2 ajuntamentos. Um logo no raiar do sol, um culto matutino, e um no fechar do dia, um culto vespertino. De onde a gente tira esse princípio de termos 2 cultos. Alguém pergunta para a gente, por que a gente tem 2 cultos? Não poderia ser só um? Várias igrejas, meus irmãos, têm um culto, e não há necessariamente um pecado nisso, tá? Mas nós vimos ali um princípio interessante, é uma espécie de envelope, para envelopar esse dia. Você começa adorando e termina adorando. E isso ajuda você a guardar um dia santo para adorar a Deus. É claro que você me ouve falando assim, você fala assim, pastor, mas eu tenho dificuldade com essa ideia de um dia santo. Porque quando eu vou lá para o Novo Testamento, Romanos 14, Romanos 15, Paulo claramente fala que algumas pessoas consideram dias santos e outros não. Do que Paulo estava falando lá? Ele estava falando do dia do Senhor? Veja, meus irmãos, ele não estava falando do dia do Senhor. Sabe por quê? Porque existiam festivais em Israel, né? A festa dos tabernáculos, a festa dos pães ázimos, a Páscoa, que eram festivais judaicos, cuja necessidade não havia mais depois que Cristo veio. Eles foram cumpridos em Cristo. Mas esse dia do Senhor não era um dia meramente cerimonial. Era um dia moral. Era um dia espiritual. Era não apenas um festival judaico, mas era uma ordenança de Deus que estava muito além da própria lei cerimonial, como nós sabemos bem que é o intento de todos os 10 mandamentos, ainda que todos os 10 mandamentos tenham uma dimensão cerimonial também, mas eles são princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais que estão antes meramente das cerimônias. E nós vemos claramente o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento falando sobre o significado espiritual desse dia. Então nós vamos falar um pouquinho mais. Mas o importante, meus irmãos, é que existe uma validade perpétua. O dia do Senhor é um dia que deve ser separado até o dia que essa provisão terrena terminar. Quando Jesus voltar, nós sempre iremos adorá-lo todos os dias da nossa vida, mas de uma forma especial, em um dia da semana separado para isso. E nós devemos praticar isso obedientemente. Porque, meus irmãos, além de ser um dia para adorar, para cultuar, é também, em segundo lugar, um dia para descansar, tá?
Você já parou para pensar, e esse é o nosso segundo ponto, é um dia para descansar. Você já parou para pensar no significado da palavra sábado? Sábado vem do hebraico Shabat, tá? A gente poderia falar assim. E significa literalmente descansar. Outra possível tradução é inatividade. É um dia para você não, parece, né? Para você não fazer nada. Mas a ideia, meus irmãos, se a gente parar para pensar, durante 400 anos esse povo só soube trabalhar. Trabalhar. Eles conheciam o trabalho e o trabalho era visto por eles de fato como um sistema de escravidão, de suor, de dureza. E de uma certa forma, meus irmãos, o Egito reflete um pouco do que vinha acontecendo desde o Éden, quando a nossa relação com o trabalho foi alterada por causa da queda de Adão e Eva. Lembra? Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia proibido que eles comessem, e Deus havia dito que algumas maldições se sucederiam dessa desobediência. E uma delas seria uma espécie de maldição em relação à terra, em relação à produtividade do trabalho. Aquele trabalho que seria antes rentável, prazeroso, bom, continuaria sendo bom, mas agora um pouquinho mais árduo. Cardos e abrolhos, é o que a Bíblia diz. Você agora vai arrancar o fruto da terra, mas agora o fruto não rendeu tanto quanto deveria. O pessoal da agricultura que sabe bem do que eu estou falando. Os campos não são tão férteis, há muita esterilidade, mas o trabalho se tornou penoso, suado. E meus irmãos, isso gera uma relação complicada no nosso coração, porque eu e você somos convencidos de que o nosso sustento e a nossa estabilidade vem unicamente do nosso trabalho, não é? E a gente acaba se esquecendo de Deus, como os hebreus no Egito que haviam se esquecido de Deus. Então, essa relação de se esquecer de Deus e trabalhar igual um condenado, faz a gente ficar ansioso, faz a gente ter burnout, estafa, a gente se sente um escravo, você sabe muito bem do que eu estou falando, chega segunda-feira de manhã, você laiê, e a gente se sente mal com o nosso trabalho. Então, meus irmãos, olha que Deus inteligente, porque agora Deus está criando um sistema de 6-1, é literalmente o que ele fala, olha aí o que ele diz no versículo 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, é o descanso, é o sábado do Senhor teu Deus. E ele fala um pouco mais, olha a nossa responsabilidade nesse dia: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, todo mundo que está dentro da minha responsabilidade individual, na minha família, né? Era um versículo que era muito, ele mirava muito ali na responsabilidade do cabeça da família, dos pais. Todo mundo que está na minha responsabilidade, minha esposa, meus filhos, meus servos, meus animais, aqueles forasteiros que estão dentro das minhas relações trabalhistas e empregatícias, eu não devo impor trabalhos desnecessários sobre eles. Não é dia para a gente trabalhar, é dia para a gente adorar. Veja, meus irmãos, era a forma de Deus ensinar esse povo a descansar em Deus. Descansar é confiar em Deus, que provê para nós mesmo quando nós não estamos trabalhando. Não é verdade? Veja, quando você dorme de noite, tem alguém que não dorme, Deus. E mesmo quando você não está trabalhando de meia-noite às 8, ou de 10 às 6, quando você está dormindo, Deus continua provendo e cuidando de nós. Era a esperança de Davi no Salmo 3 e no Salmo 4. Eu posso descansar de noite, eu posso fechar meus olhos. Queridos, nós ficamos tão ansiosos nos nossos dias, que a gente quer continuar trabalhando madrugada dentro, porque se eu não parar de trabalhar, eu não vou ganhar dinheiro. E Deus fala: calma, relaxa, eu não paro de trabalhar. Meus irmãos, nós estamos aqui agora, neste culto nós não estamos trabalhando. Talvez alguns de vocês estão assim, preocupados, aquele negócio que eu tenho que resolver. Calma, meu irmão, calma, descansa o seu coração. Tá, pastor, tá tudo bem, mas e aqueles profissionais que não têm essa opção? Meus irmãos, é claro, alguns profissionais, algumas funções sociais precisam trabalhar
num dia como esse. E isso não era incomum mesmo em Israel. Veja, algumas funções em Israel, por exemplo, os guardas, os vigias, os atalaias, que mantinham a segurança do povo, enquanto o povo estava reunido, eles trabalhavam. É um exemplo de pessoas. Os próprios sacerdotes trabalhavam no sábado. Mas isso era visto, meus irmãos, como uma exceção e não como a regra geral. As escalas destes servos eram montadas não para que eles trabalhassem todos os sábados. Então eles deveriam alternar. Meus irmãos, aqui mesmo na igreja, alguns de vocês, nessa manhã, estão exercendo algumas escalas de serviço, não é? Por exemplo, nós, pastores, eu agora estou aqui trabalhando, estou aqui nesta função, é uma função para a qual Deus me chamou. Mas, meus irmãos, se eu não tiver uma folga essa semana, eu surto. Então, tem um dia que o pastor tem a folga do pastor, não me liguem. Minha segunda-feira, meus irmãos, protejam a minha segunda-feira. É brincadeira, mas é verdade, então fica com ela aí, tá? Mas veja, todos nós aqui, agora que estamos trabalhando nessa manhã, estamos em algumas escalas, não é? Então a gente teve o café da manhã, então os irmãos da cozinha estavam aqui num serviço, estavam prestando um serviço. O pessoal da equipe de eventos estava apoiando ali, o pessoal da decoração. Eu listei aqui os presbíteros que ficam escalados em liturgias, os diáconos na escala dos diáconos, os mesários, o pessoal ali da mesa de som, o pessoal da filmagem, o pessoal da transmissão. Nós temos os projecionistas aqui, os cuidadores das nossas crianças lá dentro, os recepcionistas e o pessoal da integração, o pessoal do boletim que está distribuindo, os bibliotecários da escala, os professores de escola dominical, dos adultos, das crianças, e por aí vai, meus irmãos. Tem muitos serviços, mas mesmo aqui você não deveria estar escalado para estar trabalhando todo culto. Porque você é chamado a Deus, por Deus, para prestar culto também, para adorar, para descansar a sua alma no Senhor, quando a gente pega os nossos ouvidinhos e os nossos olhos, e a gente mira espiritualmente em Deus. Então pode acontecer, e acontece conosco, já aconteceu comigo, viu, pessoal das escalas aí, das vezes a gente está trabalhando e a gente está tão envolto no nosso trabalho que a gente não consegue prestar atenção no culto, e é um exercício que a gente tem que fazer, é um aprendizado para a gente, é difícil, mas quando você está aqui no culto, meu irmão, minha irmã, a forma certa de você cultuar é evitar distrações. Esse é o dia do Senhor. Então, aqueles pensamentos, aquelas preocupações que ficam atacando a nossa cabeça, ou por exemplo, as notificações do celular, meus irmãos, veja, eu vou defender a minha tese aqui, e enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou defender. Eu sei que a gente tem Bíblia no celular, eu sei. Mas eu não sei vocês, meus irmãos, eu quase todos os cultos esqueço de colocar o meu celular no modo avião. Então o que fica acontecendo se eu estiver usando Bíblia no meu celular durante o culto? Eu estou aqui lendo lá o versículo, aí de repente aparece uma notificação. Só de aparecer aquela notificação do WhatsApp, do trabalho, do calendário, minha cabeça já foi... Então qual que tem sido a minha opção? E eu quero incentivar você. Larga seu celular em casa e traga uma Bíblia física. E mesmo que você traga o seu celular, finca ele no bolso, na bolsa, e use uma Bíblia física, porque aqui não tem notificação do WhatsApp, aqui é só isso aqui que tem, e você mira aqui, e se estiver preocupado lá, se enfia a sua cara aqui e não se preocupa. E Bíblia física alfabetiza a gente, você aprende a manusear. Quando o pastor fala, vamos abrir em Abacuque, o celular é fácil, né? Quero ver você abrir Abacuque aqui, ó. Mas a gente aprende a manusear a palavra de Deus, porque Paulo falou a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então no dia do Senhor a gente aprende a usar a Bíblia. Você está aqui além da Bíblia para adorar a Deus, e Deus, nesse dia do Senhor está interessado em receber o seu culto, sabia disso? Sabe quando você ora, Deus está aqui, ó, fala, eu quero ouvir. Quando a gente canta, Deus está assim, deixa eu ouvir como é que vai ser. Se vai ser em espírito e em verdade esse cântico. Se você só está cantando para acertar as notas, ou cantando distraidamente, ou existe um canto da sua alma. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando conosco, então Ele quer que você ouça a voz dEle.
ele quer capturar os seus pensamentos distraídos, suas ideias com lindas histórias das Escrituras e te alimentar com Jesus. A gente teve ceia na sexta-feira, o pastor Biso mencionou que quando ele sempre menciona, né? Quando a gente se alimenta da ceia, a gente está se alimentando de Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, é o descanso que a nossa alma ansiosa, preocupada, cheia de estafa, precisa. Esse é o descanso. Esse é o descanso. Então, meus irmãos, veja, é um dia para adorar, é um dia para descansar. Pastor, eu posso descansar no domingo? Meus irmãos, eu creio que ao não trabalhar nós estamos descansando. Mas pastor, eu posso tirar uma sonequinha no domingo à tarde? Tá bom, eu vou para o culto domingo de manhã, domingo à noite, mas eu posso tirar uma sonequinha? Meus irmãos, eu creio que sim. Mas os puritanos eram muito cuidadosos quando falaram sobre essa questão do sono, de o sono não virar um ócio preguiçoso. E você sabe bem do que eu estou falando, a gente sabe, né? Às vezes você fala assim, eu vou dormir só 15 minutinhos, você acorda 18h45, perdi o culto da noite, porque a gente não botou o alarme, porque a gente não se preocupou. Então cuidado, o sono deve ser apenas e tão somente para descansar o necessário, mas cuidado com a preguiça ociosa, com aquela que a gente vai um pouco além. Vou falar um pouco mais disso. Dia para adorar, dia para descansar. Terceiro lugar, dia para contemplar. Dia para contemplar. Meus irmãos, é interessante que até agora parece que a gente só está ouvindo lei, faça isso, faça aquilo, mas de repente Moisés, nesse mandamento, vai lembrar que tudo que ele está falando decorre de um princípio que aconteceu muito antes, um princípio lá na criação, na forma como Deus criou o mundo. Veja comigo o versículo 11, olha o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus irmãos, Moisés, que escreveu também Gênesis, volta lá no final do capítulo 1 de Gênesis, início do capítulo 2, para lembrar que quando Deus concluiu a obra da criação, Deus descansou. Aí você fala assim, ué, como assim Deus descansou? Tudo bem que fazer o universo deve dar uma trabalheira, né? Mas Deus é Deus, Deus precisa descansar. E meus irmãos, ali na criação, Deus estava ensinando algo para nós, que não é só esse descanso físico, mas é a contemplação daquilo que foi feito. Gênesis vai dizer para a gente que Deus viu essas coisas, viu tudo e viu que tudo era muito bom. Você consegue imaginar Deus falando assim, rapaz, eu sou bom mesmo. Olha tudo que eu fiz, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando um para o outro, falando assim, olha tudo que a gente fez, que coisa maravilhosa. Deus se alegrou naquilo que Ele fez, Deus contemplou o trabalho dEle. Meus irmãos, o domingo é um dia para a gente contemplar o que Deus faz. A Bíblia é um livro repleto de promessas, e repleto das obras de Deus. E nesse dia Deus quer que você contemple as promessas eternas do Senhor. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja há um tempo atrás, e ele trouxe a minha atenção, ele sempre fala coisas muito pertinentes para mim, ele falou, pastor, eu estou estudando sobre as promessas de Deus com a minha família, e a gente precisa que a igreja creia nas promessas. Eu falei, meu irmão, você tem toda a razão. A gente vai vivendo a nossa vida mecânica, corrida, agitada, e o nosso coração se esquece de contemplar o que Deus está fazendo no tempo e no espaço, o seu grande amor por nós. E é por isso, meus irmãos, que o repouso da alma é repousar nesses pensamentos, nessas palavras, nesses exercícios espirituais que nos levam a admirar a beleza de Deus, a beleza do Senhor. E é por isso que o nosso catecismo maior, ele menciona que nesse dia nós deveríamos evitar recreações. O que significa isso? Quando a gente lê essas coisas no catecismo, elas escandalizam a gente um pouco, né? Fala assim, mas como assim? Parece que a Bíblia está falando que eu não posso brincar. Veja, meus irmãos, vamos entender o contexto onde essas palavras foram escritas. No século XVI e XVII, em países como Inglaterra, Escócia, havia um problema social ligado à forma boêmia e devassa com que alguns homens conduziam suas vidas. Eles chegavam no fim de semana, depois de ter trabalhado, iam
literalmente encher a cara. Eles iam se embriagar e conversar tolices, frivolidades, coisas inapropriadas que não estavam nem um pouco conectadas com o propósito daquele dia santo, o dia de adoração. Conversas profanas, conversas inapropriadas, ou até mesmo, e aqui entraria nas recreações aqui, aquelas coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas também não são muito frutíferas. Por exemplo, se você passa o seu dia do Senhor conversando sobre política, sobre Bolsonaro, sobre Lula, você não está guardando bem o seu dia do Senhor. Se você passa esse dia conversando sobre futebol, ou se o foco desse seu dia, você passou a semana inteira esperando por esse dia, porque é o dia que você vai para o estádio, é o dia que você vai para o show da Taylor Swift. Não fiquem ofendidos, meus irmãos, calma. Eu só estou dizendo, a gente está fazendo uma inversão no nosso coração, meus irmãos, veja, há um tempo atrás um irmão veio para mim e estava um pouco constrangido, porque falou, poxa pastor, a minha passagem de avião ficou mais barata no domingo e eu vou viajar no domingo. Meus irmãos, não é disso que a gente está falando, veja, a gente não está falando de regrinhas legalistas, não é disso. Nós estamos falando mais do princípio do que só do comportamento. Como é que eu posso guardar melhor esse dia? Quais são as atividades que eu posso escolher, que eu posso pensar com a minha família, que vão melhor apontar para o significado desse dia? Veja, eu não estou falando que você não possa comentar o resultado de um jogo, sabe? A gente faz isso aqui de vez em quando, o ponto não é esse, o ponto é quais são as atividades que melhor guardam o meu coração para adorar a Deus nesse dia? Como que nós podemos contemplar as eternas promessas de Deus? E eu fiz uma listinha aqui, e eu espero que você goste dela. Veja, conversas edificantes. Esse é um bom dia para a gente mirar nos assuntos que a gente talvez não conversaria tanto durante a semana. Converse sobre o que você aprendeu no sermão, ou sobre a escola dominical. Quando você vai almoçar com a sua família, o que você pergunta para os seus filhos? Fala, filho, o que foi que a tia ensinou na salinha hoje? O que vocês estão aprendendo? Conta, eu quero saber, eu quero aprender com vocês. Eu quero me alegrar com vocês. Curiosidades bíblicas. Há um tempo atrás nós tínhamos um grupo aqui na igreja chamado Dominguinho. Não é nome de cantor de pagode, tá? Dominguinho era um grupo nosso de jovens que queria ter um bom dia do Senhor. E é uma pena que acabou, viu jovens? Uma pena que acabou. Eu participei de alguns com eles se reuniam na casa de um dos jovens, eles levavam a comida lá e comiam juntos, eles passavam a tarde juntos até o culto da noite. Aí você fica pensando, o que jovens vão fazer numa tarde de domingo juntos, esperando até o culto da noite? Meus irmãos, eles tentavam fazer boas atividades, eles levavam violão, eles cantavam cânticos, faziam louvorzão. Uma das vezes que eu fui, eles fizeram uma gincana bíblica. Olha aí, uma boa recreação para o dia do Senhor. Foi maravilhoso, eu participei da gincana bíblica com eles, num domingo à tarde. Foi joia, jogo da Bíblia, foi muito legal. Você pode ter comunhão com seus amigos, irmãos. Você pode tirar esse dia talvez para ter momentos de aconselhamento e conversas para você encorajar alguém, exortar alguém, admoestar alguém, receber admoestação, receber encorajamento. Como que você pode contemplar as obras de Deus? Meus irmãos, uma das coisas que eu gosto que a gente pode fazer, eu penso que é plenamente autorizável nesse dia, é nós sairmos um pouco de dentro de casa e pegar um domingo à tarde, por exemplo, e você descer com seus filhos, seja ali para o Parque de Águas Claras, ou Parque da Cidade, alguma dessas áreas, ou mesmo perto da sua casa, desce com eles para perto da sua casa, e vai aponta para a bromélia, aponta para várias flores, aponta para jequitibá, para eucalipto, aponta para o bem-te-vi, aponta para a abelhinha carregando pólen. Deixa o seu filho arrancar uma manga, uma jabuticaba, uma jaca recém-caída do chão, deixa melecar a mão, e come, e fala para o seu filho, filho, veja a fidelidade do Senhor, olha como Deus é bom, lambuza a sua cara com a bondade de Deus, contemple o teu Criador, filho, contemple o teu Criador, filha. Essas são as obras das mãos dele. A gente não faz isso durante a semana. A gente vai vivendo nossa vida com os nossos carros, com os vidros escuros, fechados, sem contatos humanos, e a gente tem um dia para adorar a Deus e contemplar as obras da criação e nos alegrarmos com o Senhor.
contemple a beleza de Deus, a beleza do Senhor, saboreie ela. Deus não falha, e o dia do Senhor é para você ver que Deus não falha. Seu chefe pode falhar, seu colega pode falhar, mas Deus não falha. Deus não falha. Então é um dia para contemplar, mas é também dia, número 4, dia de redenção, dia de redimir. Porque a pergunta que talvez está no ar e você está assim, pastor, tá, mas você está falando do sábado, mas hoje é domingo, pastor. Que história é essa? A gente está falando sábado, mas hoje é domingo. Que momento, se essa aqui é a lei de Deus, que momento que a coisa mudou do sábado para o domingo? Meus irmãos, mudou mesmo. O mandamento continua perpétuo, mas houve uma mudança em qual é o novo sábado. E o novo sábado, meus irmãos, passou a ser para os cristãos desde o primeiro século, aquele momento lá em Lucas 24, quando Maria Madalena, no primeiro dia da semana, Jesus Cristo tinha morrido na sexta. No primeiro dia da semana, o texto nos diz em Lucas 24, que era alta madrugada, e foram elas ao túmulo, levando os aromas que elas tinham preparado. Elas iam cuidar do corpo de Jesus, elas iam preparar tudo. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Eu sei que você viu a nossa pedra de brincadeira ali. Quem foi no cafezinho viu ali o bolinho, o cookie, como se a pedra fosse removida. Foi muito bonitinho o que o pessoal fez. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, igreja. Aquela pedra era muito mais pesada do que esse cookie. Ninguém poderia sozinho fazer aquilo. Ninguém poderia. Ela era pesadíssima. Mas elas chegam lá pela manhã e a pedra estava removida, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. E quando eles olham, tinham 2 anjos. Quando elas olham, tinham 2 anjos. E o anjo literalmente vira para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Ele não está aqui, mas vive. Ele vive. E o domingo, meus irmãos, se tornou um dia único para a cristandade. No Novo Testamento agora todinho, você vai ver que houve uma mudança comportamental. Esses crentes em Cristo Jesus agora, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 7, vai falar que eles começaram a cultuar no domingo, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eles estavam lá, cultuando. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, vai falar dos dízimos e ofertas no domingo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se façam coletas. O dia do Senhor se tornou o domingo, o sábado dos cristãos. Então, meus irmãos, isso é muito importante para nós, porque esse sábado, presta atenção no que eu vou falar, esse antigo sábado apontava para este dia em que Cristo, por meio da sua ressurreição, nos daria o descanso dos nossos pecados. Nós estávamos cansados e sobrecarregados, e Ele veio para nos aliviar o jugo, nos livrar da culpa, do peso, da escravidão. É domingo. Ele ressuscitou. E por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que ter um pouquinho de cuidado com esse conceito de fim de semana, viu? Porque domingo não é o fim da semana, é o primeiro dia da próxima. Veja, segunda-feira é segunda. Sei que a gente não pensa. Segunda. Domingo devia ser primeira-feira. Pensa comigo. Quer ver? Pensa só. Às vezes, eu sei porque eu sou pecador igual a vocês, meus irmãos. Às vezes a gente tem preguiça de acordar cedo para a igreja no domingo. Ou a gente arruma alguma atividade para faltar o culto da noite. Mas na segunda-feira, eu e você estaremos pontualmente no nosso trabalho logo cedo. E ainda por cima reclamando. Mas é claro, veja, por que a gente vai reclamar na segunda-feira? Porque no dia em que a nossa alma, o início da semana, onde você dá aquela dose extra de nutrientes espirituais, no dia que a gente precisava ter alimentado, você ficou subnutrido.
Você fez jejum forçado sem necessidade. Só porque você estava com preguiça de abrir a boca para comer, como os meus filhos, quando eu falo, come, estou com preguiça, abre a boca. Então, ao não ir para a igreja, meus irmãos, nós substituímos a comida de verdade por fast food que não tem valor eterno. E é por isso que a gente fica reclamando na segunda, de que a gente não descansou o suficiente. Nossa, passou sábado, passou domingo, parece que eu nem descansei, já estou cansado na segunda-feira. Quem dá descanso da nossa alma é Jesus, igreja. É Ele que descansa. Os puritanos, literalmente, percebendo a grandeza disso, eles falaram, domingo é dia de feira da alma. Quando a gente vem na igreja, espiritualmente falando, tem chuchu, abobrinha, mamão, melão, tem peixe, tem carne, tem verdura. Venham e comprem sem dinheiro. É a oferta do Evangelho de Cristo Jesus, estava lá em Isaías. É o dia da feira da alma para começar a semana abastecida. Em vez de começar a segunda-feira sob o peso de maldição, você fala, é hoje, vamos trabalhar. Para a glória do nosso Deus, não pelo meu salário. Não simplesmente para agradar o chefe, porque eu tenho um chefe acima de todos os chefes, importa agradar a ele e não a homens. Muda a nossa perspectiva do trabalho. Muda o nosso relacionamento. Meus irmãos, em quinto e penúltimo lugar, é dia de adoração, é dia de descanso, é dia de contemplação, é dia de redenção, mas é dia também de exercer misericórdia. Dia de misericórdia. Pastor, todo trabalho é proibido no domingo. Na verdade, tem um tipo de trabalho recomendado, o que nós chamamos de trabalho de misericórdia, ou obras de misericórdia. E isso surgiu, meus irmãos, ficou claro para a gente, uma vez que os fariseus foram tirar satisfação com Jesus, porque eles viram os discípulos de Jesus passando pelas searas e colhendo as espigas. Havia um negócio na lei, né, de que os pobres poderiam colher aquelas espigas que ficavam para trás, e eles estavam ali colhendo aquelas espigas, e o dia que eles fizeram isso era dia de sábado. E os fariseus foram em cima de Jesus, falando, vem cá Jesus, vamos conversar aqui, nós vimos os seus discípulos fazendo isso, e é sábado, o que você tem a dizer? E aí Jesus vira para eles e fala assim, vocês nem ao menos leram o que fez Davi, lá em Lucas 6, tá? Ele está falando isso, Lucas 6, vocês leram o que fez Davi, quando ele teve fome, e os seus companheiros, como Davi entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, e os deu aos que estavam com ele, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. Quem está com fome, quem está com necessidade, pode comer no sábado. Logo no sábado seguinte, tinha um homem com a mão ressequida que entrou na sinagoga. E aí Jesus, sabendo que eles sabiam que era sábado, ficou olhando para eles e fala assim, é lícito ou não é lícito curar esse homem ao sábado? E esse cara ali meio sem saber o que fazer. No outro momento, Jesus perguntou para eles, se uma ovelha de vocês cair num buraco no sábado, pode ou não pode resgatar? É claro que pode. E aí Jesus foi lá e cura a mão dele. E eles ficaram irados com Jesus. Porque quando questionado, meus irmãos, Jesus disse que o Filho do Homem era o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então o sábado está a serviço do Senhor e não o contrário. Quando a gente reduz o sábado, presta atenção, meus irmãos, quando a gente reduz o sábado apenas a regras do que pode e do que não pode fazer, pode ou não pode assistir televisão, meus irmãos, quando a gente está preso só nisso, você está perdendo o significado maior desse dia. O sábado é subserviente a Cristo, e não a gente ao sábado. E nesse dia a gente foi criado para fazer a obra de Cristo, a obra da misericórdia. Meus irmãos, se Cristo fez misericórdia no sábado, no domingo, no caso, nós devemos fazer também. Nós devemos fazer. Esse é um bom dia para não ficar dormindo a tarde inteira, meus irmãos. É um bom dia para nós sermos sensíveis a quem está com necessidade. Quem é que está com necessidade? Pensa aí, quem está com necessidade? Um bom dia para nós fazermos uma ligação, visitarmos alguém, descobrirmos quem está enfermo. Quando a gente tem a nossa reunião de oração aqui no domingo, uma das coisas que a nossa equipe de oração faz é coletar os pedidos de oração das necessidades. Então no dia do Senhor, é muito bom orar pelos enfermos, orar por aqueles que têm necessidade, nossos parentes, aqueles que não são convertidos. É um dia para você suprir as necessidades uns dos outros.
Eu me lembro de ler o livro do Charles Colson, que ele fala, o livro Agora Como Viveremos, e ele fala que a igreja deles tinha um programa de visitação às prisões nos domingos. Eu e vocês temos aqui uma penitenciária logo aqui atrás, ó. Deve dar uns 500 passos até lá. Quando a gente vem de carro para lá, a gente vem de olho bem aberto, né? Mas os encarcerados, os prisioneiros também foram alvos da pregação do Evangelho. E um domingo à tarde poderia ser um dia para a gente cuidar dessas questões, pelo menos para a gente começar a orar sobre isso, não é? A gente pode começar a orar sobre isso, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e que alcance e use estratégia para a gente exercer a misericórdia com os necessitados. Um outro grupo que eu ouvi recentemente, um grupo de uma igreja presbiteriana da nossa cidade, fizeram uma campanha do agasalho e durante um mês, durante os domingos à tarde, eles iam nas igrejas mais carentes da nossa cidade, levando essas roupas, essas mantas e perguntando para os pastores: vocês estão precisando? Que lindo, meus irmãos, que maravilhoso. Eu sei que todo mundo faz campanha do agasalho e tem o seu valor, quando a gente abençoa a sociedade, mas se a gente abençoa a sociedade e não cuida primeiro dos da própria casa, a gente está errando a mira. Dia do Senhor é dia de misericórdia. E por fim, meus irmãos, dia do Senhor é dia de ansiar por um descanso final. Dia do Senhor é dia de esperar por um descanso maior. Meus irmãos, tudo isso aqui é muito bom, mas não era o fim da história. A palavra de Deus diz que esse descanso que Deus começou a ter lá em Gênesis, e que foi configurado na lei no dia do descanso e no sábado de Jesus, na verdade eram apenas antecipações de um descanso maior. E essa linguagem do descanso era muito associada à entrada na terra prometida. Quando Moisés e Josué no deserto com o povo falaram: olha, nós vamos entrar na terra prometida, eles falavam que iam entrar na terra do descanso, onde nós teremos o alívio dos nossos inimigos que nos perseguem no deserto, dos amalequitas, dos jebuseus, dos ferezeus, dos filisteus. Nós teremos descanso dos nossos pecados, da nossa idolatria, porque na terra da promessa nós vamos adorar o único e verdadeiro Deus. A terra de Canaã deveria representar esse descanso. E aí eles chegaram em Canaã, derrubou Jericó, expulsaram os inimigos, entraram. E aí Josué, lá no final do livro de Josué, e retomado pelo capítulo 4 de Hebreus, diz: calma lá, ainda há um descanso. Isso aqui era só uma prévia. Haverá um descanso, uma Canaã superior e celestial, onde nós de uma vez por todas descansaremos dos nossos fardos. O dia em que nós estaremos sem dores, sem lágrimas, porque todas elas serão enxugadas, estaremos aliviados de uma vez por todas. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas de vez em quando, quando o bicho está pegando, não é o que a nossa alma mais anseia lá de dentro? Às vezes a gente não fala com a nossa boca, mas a nossa alma grita: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Venha descanso de Deus. Deus prometeu, meus irmãos, que tudo isso aqui é uma prévia do que virá. Uma prévia do que virá. Eu quero terminar meu sermão falando sobre um conceito chamado Shalom. Os judeus saudavam-se uns aos outros, era uma saudação em que eles usavam a palavra Shalom. A palavra Shalom é uma palavra que ela tem uma tradução óbvia, mas também um pouquinho difícil, mas a ideia seria de que a paz de Deus esteja entre nós. Shalom é o estado de espírito e de convivência quando Deus age sobre nós e Ele pacifica a nossa situação. Era o significado de Shalom. Fácil falar, difícil experimentar, porque o homem sem Deus, o pecador, está em guerra contra Deus, inimizade. O mundo acha que tem Shalom, e Jesus falou: cuidado quando vierem proclamando paz entre vós, paz entre vós, paz entre vós. O mundo não conhece a paz.
Então Jesus, judeu verdadeiro e Messias, ele veio e disse: a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como dá o mundo. E não era simplesmente que Jesus ia cumprimentar eles com shalom, é porque na cruz do Calvário, a reconciliação entre o Criador e a criatura, a inimizade seria resolvida, o shalom ia acontecer na cruz, e nós teríamos paz com Deus. E meus irmãos, você precisa entender tudo isso para entender por que a saudação mudou no primeiro século. Por que os novos convertidos judeus, gentílicos, não se cumprimentavam mais com shalom? Não mais, meus irmãos. Eu peguei o grego aqui para não falar errado, tá? Eles se cumprimentavam assim, ó o grego, ó. Christos anesti. E o outro respondia, alethos anesti. O shalom abriu espaço para, ele ressuscitou. E a resposta era, sim, ele ressuscitou. Ou então era, ele vive. E a resposta era, sim, ele vive verdadeiramente. Christ is risen, he's risen indeed. E em toda a tradição cristã, desde aqueles dias, essa se tornou a saudação da Páscoa. Cristo ressuscitou, aí você fala, sim, ele ressuscitou. Cristo vive, sim, ele vive, aleluia. O shalom de Deus já veio e voltará. E voltará. E quando ele voltar, meus irmãos, nós não teremos mais a necessidade de provisões temporárias que a lei nos deu. Porque quando ele voltar, meus irmãos, vai ser, sabe o que? Vai ser feira total. Feira da alma. Nós estaremos descansados no Senhor. Nossa alma é eternamente suprida. E não haverá mais dor. Até lá, eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente usa o domingo para feira, não aquela, essa. Cantando, orando, louvando, contribuindo, comendo, lendo, ouvindo, adorando. Amém? Abaixe a sua cabeça e vamos orar àquele que é o descanso das nossas almas. Deus bendito, nós te adoramos pelo teu santo convite nessa manhã, que chamou a si os cansados e os sobrecarregados para nos aliviar. Aquele que disse a nós, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo shalom de Deus, pela paz que excede todo entendimento e guarda a nossa alma e guarda o nosso coração. Obrigado pelo dia do descanso, agora e eternamente. Obrigado por ser o Deus da reconciliação e que de forma tão inteligente nos deu um dia para adorar, para descansar, para contemplar, para redimir, para exercer misericórdia e para ansiar pelo descanso final. Em nome de Jesus. Amém.